Vamos falar sobre gerenciamento de memória? Hoje a gente vai entender o que é um Garbage Collector e como funcionam as linguagens de programação que não utilizam essa técnica. E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev, e eu falei um pouquinho sobre como funciona a memória em um vídeo há algum tempo atrás, inclusive eu vou até deixar um card aqui para você dar uma olhada, e nesse vídeo eu falei um pouco sobre a alocação de memória na stack e na heap. E eu também comentei que lá na heap a gente costuma armazenar objetos maiores ou variáveis maiores, dados grandes. E o que acontece? A gente precisa gerenciar esse espaço, porque eu também mostrei para você como funciona quando a gente aloca, quando a gente cria uma variável na stack. Ela simplesmente deixa de existir quando aquela função, quando aquele escopo também deixa de existir. Então a gestão de memória na stack é muito simples, mas na heap é complexa. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre a gestão de memória na heap. Como que a gente pode fazer para liberar memória que a gente acaba alocando. Esse vídeo não é uma referência para seus estudos acadêmicos, por exemplo. A intenção aqui é ser um resumo bem conciso e para isso eu vou super simplificar alguns conceitos, beleza? Quando a gente fala de gerenciamento de memória na heap, a gente tem algumas estratégias possíveis. Então vamos passar primeiro pelos dois extremos e depois ver aqui esse meio termo. Primeiro a gente tem a gestão de memória, o gerenciamento de memória de forma manual. Isso é muito comum na linguagem C, por exemplo, que eu acredito ser a linguagem mais famosa que utiliza somente essa estratégia. Quando a gente tem a gestão de memória manual, como a gente faz, como a gente programa? Nós, programadores que estamos escrevendo código em C, nós vamos solicitar um espaço de memória lá na heap para armazenar nossos dados, e quando a gente parar de usar esse espaço, a gente precisa explicitamente liberar também. Então, sempre que eu aloco memória na heap, eu preciso depois liberar essa memória. Já o contrário, quando a gente tem uma gestão automática, que é o caso de Java, C#, PHP, JavaScript, Python e todas as linguagens modernas, ou como a gente diz, linguagens gerenciadas, isso tudo é feito de forma automática. Por exemplo, quando você cria um objeto em qualquer uma dessas linguagens, esse objeto é armazenado na heap. E quando esse objeto sai de escopo, esse objeto também, essa memória também é liberada. Então toda essa gestão é feita de forma automática pela linguagem. E com isso, a gente tem uma gestão muito mais fácil, nós programadores não precisamos nos preocupar com isso, a gente acaba não tendo esse tipo de erro, de vazamento de memória, memória invadindo o espaço de outro processo, a gente não tem esse tipo de erro, só que a gente não tem o controle total da memória, a gente não escolhe exatamente quando e como isso vai ser alocado, e também, por um motivo que eu vou explicar já já, isso é bem menos eficiente. Então o contraponto, que é a parte manual, ele é muito mais eficiente, é muito mais rápido um código onde a gente gerencia a memória, claro, desde que feito da forma correta, e a gente tem o controle total, eu escolho como, quando e onde eu vou alocar memória. Então isso é bastante interessante, mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então isso é muito difícil de gerenciar. É comum que a gente aloque memória e esqueça de liberar, por exemplo, ou libere muito tempo depois, o que faz um desperdício acontecer. E isso é muito propenso a erros. Como eu sou responsável por alocar memória e liberar, eu posso acabar alocando mais memória do que eu deveria, invadir espaço de outro processo e etc. Principalmente quando a gente fala, por exemplo, de aritmética, de ponteiros e etc. Isso tudo é assunto bem complexo, mas muito interessante, recomendo estudar. E como eu falei desse modo automático e a gente tem um modo manual, a gente se encontra aqui no meio termo com uma abordagem mista, vamos dizer assim, que é o que tanto C++ quanto o Rust oferecem pra gente. O que isso quer dizer? Com essa abordagem, a gente pode gerenciar manualmente toda a memória, mas a própria linguagem já fornece recursos para a gente que a gente não precise se preocupar tanto. Então ela dá uma ajuda com recursos da própria linguagem e não nada externo, só que isso continua facilitando. Então a gente tem a eficácia da gerência de memória que a gente faria na mão, ou seja, eu tenho um código muito eficiente porque a gestão de memória está sendo feita manualmente, vamos dizer assim, eu não tenho nenhuma ajudinha externa, mas eu tenho as facilidades de, por exemplo, não precisar liberar a memória que eu aloquei, porque a linguagem já me dá alguma funcionalidade que libera para mim. E o único contra é que isso requer certo conhecimento, como todas as outras abordagens. Aqui em linguagens gerenciadas, você não precisa saber nem onde a sua memória está sendo alocada. Já aqui nesse meio termo, a gente precisa saber se vai alocar na heap ou não. Eu preciso saber como eu vou alocar na heap, pelo menos se eu vou compartilhar essa memória.
mas a gente já vai ver alguns exemplos. Então vamos começar dando uma olhada aqui na abordagem manual, que é como a gente faz com C. Se eu quiser, por exemplo, eu tenho um struct, para quem não conhece essa estrutura aqui de dados, é como se fosse uma classe em linguagens orientadas a objetos. Então eu tenho um struct chamada ponto e ela vai ter dois inteiros, x e y, para representar as coordenadas. Se eu quiser armazenar isso na stack, é muito simples. Eu crio uma variável do tipo struct ponto. Simples assim. E aí eu já posso acessar seus valores e etc. Inclusive, se aqui eu tivesse alguma função com erro, que lança uma exceção, por exemplo, obviamente, se aqui eu estivesse fora da main, lá dentro da minha call stack, e dentro dessa função, algum erro acontece. Essa variável, esse ponto que está armazenado na stack, ele vai ser liberado, porque a stack vai morrer, então a memória que foi alocada é liberada. A gente já viu como a stack funciona. Agora, aqui, se a gente quiser alocar esse objeto na heap, se a gente quiser alocar essa struct lá na heap, a gente precisa controlar. Primeiro, eu preciso solicitar esse espaço de memória. Então, repara que aqui eu estou falando, olha só, sistema operacional, me dá um espaço de memória aí, memory allocation, me dá um espaço de memória do tamanho de um struct ponto. Então ele vai ver qual é o tamanho, né? São dois inteiros, se um inteiro ocupar 4 bytes, por exemplo, ele me dá 8 bytes de memória. Então ele alocou essa memória lá na heap, eu posso utilizar ela, e repara que a sintaxe é um pouco diferente, porque aqui eu tenho um ponteiro e não uma variável comum. Então a partir desse ponteiro eu posso acessar os dados lá da struct. Então, com isso, eu acesso normalmente, exibo meus dados e depois eu preciso liberar essa memória. Então, se eu esquecer disso daqui, eu tenho um vazamento de memória. Ou então, se no meio da execução, de novo, imagina que esse código está lá dentro da minha call stack, tem várias funções chamando funções, e aqui acontece algum erro. Essa variável aqui vai estar vazando, eu tenho um vazamento de memória. Então repara que eu não preciso esquecer de liberar a memória para ter um vazamento. Eu preciso me preocupar muito em lidar com todos os erros, e inclusive esse é um dos vários motivos para que exceções sejam evitadas em linguagens mais próximo de baixo nível, vamos dizer assim. Mas enfim, já falei bastante, vamos executar esse código e garantir que ele está funcionando, né? Então vou compilar esse manual e vou criar um arquivo de saída chamado manual. Quando eu executo ele, eu espero ver lá stack coordenadas 00, heap coordenadas 00. Beleza, tudo funcionando. Agora, vamos dar uma olhada como uma linguagem um pouco mais no meio termo faria isso. Por exemplo, C++. C++ possui um conceito chamado Resource Acquisition is Initialization. Ou seja, a aquisição de recurso é a inicialização. Então, quando eu obtenho um recurso, eu já inicializo ele, já crio ele lá na heap, por exemplo, e etc. Isso pode não estar muito claro agora, mas conforme você vai estudando mais sobre gestão de memória, isso fica bem mais claro. Mas vamos ao exemplo. De novo, eu tenho a mesma struct de ponto, nada diferente, e aqui eu estou exibindo, olha, eu vou criar essa struct na minha stack, e pronto, criei. Simples assim. Se aqui, antes de exibir, por exemplo, as coordenadas, acontecer algum erro, essa variável vai ser destruída, esse espaço de memória na stack vai ser liberado, sem problema. Agora, se eu quiser alocar na heap, eu poderia fazer manualmente, igual em C, só que ao invés de fazer um malloc, eu poderia utilizar a palavrinha new, que C++ fornece pra gente. Mas o que eu estou fazendo aqui é diferente. Eu estou criando o que é conhecido como Smart Pointer, ou ponteiro inteligente. Basicamente, essa funçãozinha aqui, ela faz o quê? Ela pega o tipo que eu informei para ela, inicializa esse tipo, ou seja, chama o construtor de ponto, por exemplo. Então, ele separa a memória, aloca a memória lá na heap, chama o construtor e show de bola. Então, aqui eu tenho um ponteiro para esse ponto. Só que dentro desse ponteiro, dentro dessa estrutura que o makeUnique cria, além do ponteiro, eu tenho um controle a mais. Eu garanto que, se algum erro acontecer aqui, por exemplo, esse ponteiro está na stack, certo? Embora o meu ponto, o meu objeto em si, vamos chamar assim, esteja lá na heap, o ponteiro para ele está na stack. Então, quando esse ponteiro sair de escopo, o C++ consegue executar um código, para quem conhece orientação a objetos, o destrutor, e esse destrutor libera a memória. Então, eu não preciso me preocupar. Com uma técnica bastante simples, eu me livro daquele problema de precisar liberar a memória sempre que eu aloco. Então isso facilita muito a gestão de memória. Claro que existem vários outros detalhes que C++ fornece, como Move Semantics, Copy Constructors e etc. Mas com isso a gente já vê que a gente tem uma abordagem um pouco mais automática. E com isso eu ganho, como eu falei, grandes poderes, grandes responsabilidades.
Um unique pointer, um ponteiro único, não pode ser copiado. Eu só posso ter uma referência para esse ponteiro aqui. E isso é bom e ruim. Mas, para eu não entrar em muitos detalhes de C++, vamos dar uma olhada em uma outra linguagem que tem uma abordagem semelhante, que no caso é a Rust. Aqui a gente tem uma gestão de memória através de ownership, de quem é o dono da variável e etc. E ownership em Rust é um conceito muito interessante, mas eu não vou citar, eu não vou entrar em detalhes sobre isso nesse vídeo. Mas eu vou falar exatamente sobre a alocação de memória na stack e na heap. De novo, aquela mesma struct, esse U8 é um unsigned integer de 8 bits, então é um inteiro, basicamente, um inteiro bem pequeno. E aqui eu estou criando esse ponto lá na minha stack. Então, de novo, aconteceu algum erro, essa variável é destruída, a memória é liberada sem problema. Para alocar na heap, igual em C++, a gente pode utilizar um smart pointer. É um pouquinho diferente porque eu acabo tendo que criar um ponteiro aqui na stack para depois jogar ele lá para heap. Mas sem problema, a abordagem é basicamente a mesma. Inclusive, se algum erro acontecesse aqui, essa variável que está na stack apontando para algo que está na heap, deixa de existir e a memória lá vai ser liberada. Então o Rust também consegue entregar essa funcionalidade para a gente. E como funciona a linguagem que é mais automática? Então, como é o C#, Java ou o nosso bom e velho PHP. Então, se eu tenho aqui uma classe ponto, nesse caso é exatamente igual a uma struct de C++, por exemplo, e eu inicializo essa classe, repara que eu não tenho nenhuma estrutura envolvendo o meu ponto, eu não tenho um box como em Rust, eu não tenho um make unique ou um unique pointer como em C++, eu só tenho a minha própria estrutura, o meu ponto. E esse ponto eu posso acessar livremente, e se algum erro acontecer aqui, o próprio PHP sabe, de uma forma mágica, como liberar esse espaço de memória, sem eu precisar ou sem que exista uma nova estrutura para gerenciar essa memória para mim. Então, dessa forma, a linguagem é simplesmente automática na gestão de memória. Inclusive, em PHP, por exemplo, eu não conseguiria ter essa variável aqui, um objeto do tipo ponto, alocado na stack. Ele sempre vai alocar na heap. Ele assume a responsabilidade e faz isso. Algumas outras linguagens, como o C#, permitiria que isso aqui fosse verdade e que eu alocasse esse objeto na stack. Mas enfim, já estou complicando demais. Vamos executar todos esses códigos, desde o C++, passando pelo Rust até o PHP. Então, primeiro, o C++, que eu vou chamar de RAII, que é o Resource Acquisition is Initialization, e eu espero ver coordenadas 00. Show de bola! Vamos compilar também o nosso código em Rust. Então, ele gerou esse OBRM, que é Ownership Based Resource Management, ou seja, gerenciamento de recursos baseado em ownership, em quem é o dono dessa variável, etc. De novo, mesmo resultado. E aqui deixa eu subir um container do Docker com o PHP e vou rodar esse automático. De novo, coordenada 00, tudo funcionando. Só que, como que uma linguagem automática como PHP e Java faz essa gestão de memória? Porque a gente viu que tanto C++ quanto o Rust entregam uma estrutura que foi escrita lá em código. Em algum momento ele chama o código que libera a memória, mas essas linguagens não. Então elas utilizam algo que é chamado de Garbage Collector. Quando a gente executa um código em Java, quem roda aquele código é a JVM. Quando a gente executa um código em PHP, quem roda esse código é a Zend Engine. Então, em linguagens gerenciadas, a gente tem alguém rodando o nosso código, super simplificando. E esse alguém, além de executar o nosso código, executa também um outro programa, que é esse coletor de lixo, o Garbage Collector. Então, esse coletor de lixo fica analisando a execução do nosso código e sempre que ele pode liberar algum valor, algum espaço de memória, ele libera. Então, como eu comentei inicialmente, isso é custoso, isso traz problemas de performance. Só que a gente hoje em dia pode se dar o luxo de ter esse problema de performance, mas não em todos os casos. Imagina se você está criando um driver para essa câmera que eu estou utilizando para gravar. E aí esse driver é feito com algumas dessas linguagens gerenciadas. Então o vídeo vai travar para que o Garbage Collector rode e aí ele libere a memória e depois o vídeo continua. Isso é inviável, né? Por isso, algumas linguagens não utilizam Garbage Collector, como C++, Rust ou até algumas mais manuais, como o C. E como que funciona esse tal de Garbage Collector? Você vai ter ou uma thread ou um outro processo executando e esse processo vai utilizar alguma estratégia de para liberar a memória.
As duas principais estratégias são ARC, que é Automatic Reference Counting, ou contagem automática de referências. E as linguagens que utilizam isso, que eu saiba, são Objective-C, e eu não sei programar em Objective-C, então me corrijam se eu estiver errado, e o próprio PHP, ele utiliza esse algoritmo. E um outro algoritmo é Mark and Sweep, e eu já vou te mostrar o motivo de existirem dois. Primeiro vamos entender esse de contagem de referências. Então eu vou dar uma olhada aqui em um código em PHP. Imagina que aqui na minha função principal eu vou chamar uma função 1. Essa função 1 vai criar um objeto, então estou alocando memória na heap, inclusive eu estou exibindo aqui que vai ter um idzinho desse objeto. Depois eu passo esse objeto para uma função 2, então eu passo o meu ponto para uma função 2. Ele não vai ser copiado. Esse objeto que está lá na heap vai se manter o mesmo, é o mesmo objeto ponto com id 1, só que eu tenho uma outra referência para ele aqui, nesse meu parâmetro da função 2. Além disso, agora eu tenho mais uma referência, que é o outro ponto, apontando todos para o mesmo objeto. Então, se eu executar isso daqui... Opa, perdão, não é esse código, é o GC de Garbage Collector. Repara que eu tenho 3 referências para o mesmo objeto. Olha o ID dele aqui. E como que o PHP faz isso? Ele vai contando referências. Quando eu crio um objeto, eu crio uma variável, que é um objeto, ele armazena lá na nossa heap, junto com o objeto em si, que aqui ele poderia ter aqueles 2 inteiros, etc., ele armazena uma contagem de referências. Então, um ref count. Criei esse objeto, só tem uma referência para lá. Quando eu passo ele por parâmetro, o que eu estou fazendo? Eu tenho mais uma referência. Então, quando eu começo a executar essa função, minha contagem de referência vai ser igual a 2. Quando eu faço isso daqui, quando eu digo que mais uma variável aponta para esse objeto, eu tenho minha ref count, a minha contagem de referências, chegando a 3. Ou seja, eu vou aumentando a contagem de referências para o mesmo objeto. Quando essa função sai de escopo, ou seja, a variável outro ponto deixa de existir, essa contagem de referência volta para 2. Então eu tenho a contagem de referência como 2. Só que quando essa função deixa de existir, esse parâmetro também deixa de existir. Então a minha contagem de referência volta para 1. E quando a função 1 deixar de existir, essa variável ponto deixa de existir, então minha contagem de referência chega a 0. E sempre que essa contagem chega a 0, o Garbage Collector do PHP libera a memória lá na heap. Então é assim que funciona uma contagem de referências de um Garbage Collector. Então deixa eu deixar todos esses comentários aqui e falar algumas considerações sobre esse algoritmo. 1, ele é simples de implementar. 2, ele é eficiente, justamente por essa simplicidade. Só que ele tem um probleminha, que é com ciclos e referências cíclicas. O que isso quer dizer? Imagina que eu tenha um objeto qualquer e esse objeto tem uma propriedade que aponta para ele mesmo. Então o que vai acontecer? Aqui em A eu tenho ref count igual a 1 e agora eu estou fazendo uma outra variável, uma outra referência para esse mesmo objeto. Então ref count vai ser igual a 2. Quando eu saio de escopo, a variável A deixa de existir, então meu ref count volta para 1. Só que ele nunca chega em 0, então com isso eu tenho um vazamento de memória. Inclusive, deixa eu apagar esse comentário aqui, opa, usei o atalho errado, deixa eu apagar esses comentários e te mostrar que eu realmente tenho um vazamento de memória. Então deixa eu executar isso daqui e eu vou exibindo sempre quanto de memória está sendo utilizado. E repare que, olha só, esse número vai aumentando, ele começa lá perto de poucos kilobytes e vai aumentando até terminar a execução, que é aqui com 10.000 iterações nesse loop. Então você viu que eu tenho um vazamento de memória em uma linguagem gerenciada. Essa é a desvantagem do reference counting, dessa estrutura, dessa estratégia de Garbage Collector. A gente tem duas alternativas para corrigir. Uma é sempre liberar essa referência cíclica, uma referência do objeto para ele mesmo. Com isso, se eu executar de novo, eu não tenho mais esse vazamento de memória. Então, quando ele finaliza, repara que a minha memória agora é constante. Uma outra abordagem, que é um pouco mais complexa, então não vou entrar em muitos detalhes, é basicamente ter uma referência fraca, uma referência que não aumenta o número, essa contagem de referência. Em PHP, eu posso fazer isso através da classe Weak Reference. Então, eu posso criar uma referência fraca para esse meu objeto A e atribuir a esse meu AX. Então isso não vai aumentar o meu ref count, minha contagem de referências. E quando eu executo, de novo, eu vou ter aqui memória constante. Beleza? Então, como existe esse problema nesse algoritmo, nessa estratégia de Garbage Collector, algumas outras linguagens preferiram utilizar um algoritmo que é muito conhecido como Mark and Sweep.
Como que ele funciona? Naquele mesmo exemplo de código, a gente teria um escopo raiz, né, que é a nossa main, vamos dizer assim, nosso código principal, e ele chama a função 1. Essa função cria uma variável ponto que aponta lá para aquele meu objeto ponto de id1. E a função 1 também chama uma função 2. Essa função 2 tem uma outra variável chamada outro ponto que aponta lá para o mesmo objeto ponto. Até aí ok, né? A gente tem essa estrutura aí meio que de árvore. Quando a função 2 deixar de existir, o que acontece? Esse algoritmo do Garbage Collector vai simplesmente remover essa setinha da função 1 para 2. E tudo que não tem um pai, tudo que não tem ninguém apontando para ele, é destruído. Então a minha variável outro ponto, que não tem ninguém apontando para ela mais, vai ser destruída também. E pronto. E quando a minha função 1 deixar de existir lá no final, ou seja, eu estou finalizando a execução, a função 1 saiu de escopo, tudo isso daqui também vai ser destruído. E isso resolve aquele problema de referência cíclica. Eu estou executando aqui, né, no meu código e a propriedade X do meu objeto A aponta para ele mesmo. Quando esse A sair de escopo, essa setinha vai ser destruída e tudo isso deixa de existir. Ou seja, essa memória é liberada porque ninguém mais vai apontar para esse objeto. Então assim funciona essa outra estratégia de Garbage Collector. Então voltando lá para aquela nossa imagem, a gente tem linguagens que gerenciam memória de forma manual, como C. A gente tem linguagens que utilizam Garbage Collector, como PHP, Java, C#, JavaScript, Python e etc. E nós temos linguagens que gerenciam a memória de forma manual, mas te dão uma ajudinha, te dão um ombro amigo para você não se enrolar tanto, como C++ e Rust. E se você quiser, por exemplo, aprender mais sobre cada uma dessas linguagens aqui, inclusive essas linguagens um pouco mais complexas, eu te convido para dar uma olhada na Alura. Aqui na descrição eu vou deixar um cupom de 10% de desconto para você se matricular lá e aprender todas essas linguagens que eu citei aqui. C, C++, Rust, PHP, Java, C#, Python, JavaScript, etc. E, inclusive, nos treinamentos de C++, por exemplo, a gente entra muito a fundo nesses detalhes de gerenciamento de memória, eu super recomendo. Mas, se você quiser receber mais vídeos como esse aqui no meu canal, não se esqueça de se inscrever aqui. Te vejo em próximos vídeos aqui.